Então vamos fazer assim, impostos muito altos, as pessoas vão pagar 50% do seu ganho em imposto para o Estado. E aí o Estado, em troca, lá funciona. O Estado, em troca, vai promover educação, saúde, só você não paga educação, você não paga saúde. Então é uma economia que o próprio Estado estimula também a livre iniciativa, tem empresas, né, suecas, empresas norueguesas não estatais, né? Você pode fazer uma carreira individual, a livre iniciativa, mas por outro lado, convivendo com isso que seria capitalista, livre iniciativa, você tem um Estado, que seria uma coisa mais de esquerda. Mas um Estado que funciona por quê? É um país pequenininho e tudo que o Estado arrecada, ele devolve para o cidadão. Então você tem segurança, você tem escola, então assim, um meio termo, mas que ainda não é a trimembração. Por quê? Porque é uma proposta econômica. Voltando ao início, quando a gente fala de trimembração, a gente tem que transcender todas as propostas econômicas. Ah, mas isso parece internacional, porque faltam os 3 elementos. Só tem um, que é a economia. Aí se você for analisar, mas tem um índice de suicídio muito grande nos países nórdicos. Tem, porque é por causa do inverno, por causa do frio, tem uma introspecção, e as pessoas são muito pouco fraternas. As pessoas são... se alguém foi lá, né, conta isso. As pessoas, você chega lá, não tem essa coisa assim do carioca. E aí, tudo bom? Vamos tomar uma cerveja? Não, cada um no seu. Esse distanciamento individualiza as pessoas e dessocializa as pessoas, né? Então, o cara vive bem, tem um carro bom, tem uma casa boa, tem dinheiro no banco, pode viajar, tem saúde grátis, mas ele tem um vazio interior, porque falta um elemento humano. Então não é só o econômico que resolve. Como diz aí uma grande pessoa, não é só de pão que vive o homem. E aí está a proposta do Steiner, que eu coloquei aí, eu tinha esquecido, depois complementei e coloquei em lápis, de criar uma escola Waldorf, chamada Waldorf, né, que tem uma história longa, onde as crianças aprenderiam isso por imitação. Imitação. O que a criança aprende de mais importante, na visão antroposófica, de psicologia infantil, de pedagogia, é não aquilo que você fala com ela. Você pode ter um discurso maravilhoso, falar com as crianças de coisas muito verdadeiras, mas o que a criança aprende com o educador, seja ele pai, a mãe, a avó, é o que a pessoa é. E se você fala aquilo que você não é, é o que você não é que a criança aprende a ser. Por isso que o Steiner dizia assim, a primeira função do educador é, antes de educar outro ser, se auto-educar. Então o educador tem que olhar para ele mesmo no espelho. Eu sou egoísta, eu sou narcisista, eu sou mesquinho, eu sou... isso, só aquilo, então eu tenho que cuidar disso, porque senão eu vou passar isso para as crianças. Por quê? Até para os outros seres humanos. Por que a criança? Porque a criança tem um corpo etérico maior do que o adulto. O corpo etérico, ele é receptivo dos corpos da outra pessoa. E o que você é não é só o que você pensa, está nos seus corpos sutis, seu corpo etérico, astral, seus chakras. Aí o corpo etérico da criança, por ser largo, ele assimila aquilo e introjeta, e a criança vai se tornando aquilo. Eu nunca esqueço, eu estudei em colégio protestante, Granby, lá em Juiz de Fora, e tinha uma tal da assembleia, que era toda a escola se reunia num auditório e os diretores faziam uma espécie de sermão. E aí, um dia, um deles, nunca esqueci essa história, contou o seguinte, uma história assim, uma imagem, que tinha uma criança que estava passando e viu um escultor esculpindo em mármore um herói. E a criança ficou tão interessada naquilo, ficou observando, e ela voltava lá todo dia e via o escultor esculpindo, né? E ele já estava terminando, e a criança ficava assim, como é que ele consegue tirar aquela pessoa de dentro da pedra, né? E a criança estava olhando.
E passou meses, né? E o cara esculpindo aquilo, e o cara era muito bom. E aí depois, o próprio artista que esculpia começou a notar a criança. E aí ele começou a notar um fenômeno interessante. Que a criança estava cada vez mais parecida com a estátua. A estátua tinha aquela expressão do herói, e a criança ficava assim também. Quer dizer, esse indivíduo, que já até faleceu, era um dos reitores lá do Grêmio, ele não tinha noção nenhuma de goetheanismo. Isso é que é a base da pedagogia Waldorf, quer dizer, a imitação. A criança, ela imita. Você pode falar um discurso mais lindo, mas se você é feio interiormente, essa feiura que ela imita. Né? Agora, você pode não falar nada, mas aquilo que você é o que a criança inconscientemente percebe e imita. Isso é que é educação. Educação não são valores falados, nem conceitos. É o convívio, é por osmose, é uma osmose. Então, isso é que é educação. Então, ele diz assim, o Steiner, o que um indivíduo, se um indivíduo é livre, ele é indivíduo, não é verdade? Quanto na filosofia da liberdade, essa obra ele explica o que é um indivíduo livre. O indivíduo livre é aquele que é indivíduo. Se ele é indivíduo, ele é livre, ele não precisa fazer nada. Só dele estar presente, ele não precisa dizer nada. Só dele estar presente diante de uma criança, a criança vai imitando. Aí no primeiro estágio do desenvolvimento da criança, ela é uma imitação do ser do livre que é o educador. Depois, ela vai transformar isso em algo dela mesma. E aquela liberdade que antes era uma imitação, vai ser uma liberdade autêntica. Ela vai ser livre porque ela teve referência do que é ser livre do 0 aos 7 anos. Deu para entender isso? Agora, não é aquela pessoa que fala assim, liberdade, vamos ser livres, e ela não é. A criança pega esse que não é. Aí ele fala assim, dos 7 aos 14 anos, uma criança com 7 anos, 8 anos, 9 anos, o que ela precisa aprender? Ela precisa aprender de uma autoridade, tem que ter uma autoridade, uma pessoa que ela reconheça assim, essa pessoa me fala coisas que eu reconheço, que eu devo seguir. Uma criança precisa de autoridade porque ela não tem a autoridade. Se uma criança tivesse essa autoridade, ela seria um adulto. Uma criança, por não saber o que é o certo, o que é o errado, precisa de uma autoridade que ele chama de autoridade amada. Depois, a autoridade admirada. Uma autoridade significa que a criança não pode ser livre. Se assim, a criança vai fazer o que ela quer, não. Você vai fazer o que eu mandar. Eu acho que a sociedade brasileira como um todo, né, vê essa liberdade tão grande que você vê hoje nas escolas, bem as privadas, municipais, estaduais, não há nenhum respeito ao... Porque a autoridade é uma relação hierárquica, né? E então, existe um medo, principalmente da esquerda, da cultura da esquerda, o medo de que uma autoridade, a autoridade e o autoritando, não sei como é que chama, seja uma diferença que tem que ser igualizada. Essa diferença tem que existir, porque ela não é porque nós achamos que tem que existir, porque ela existe. Uma criança é criança, um adulto é adulto. Então a criança, ela chegou ao mundo, ela não sabe o que é. Então ela tem que ter uma autoridade, um educador que fala assim, isso é certo, isso é errado. Mas se essa pessoa fala para a criança que o que ela acha que é certo e que é errado, e ela age ao contrário daquilo que ela fala, essa criança vai desenvolver uma contradição, que é o que aquele adulto passou para ela. O errado pode ser, às vezes, certo, e o certo pode ser errado, tudo é mais ou menos, depende da situação, que meu ego diz, me convém ser errado, se certo, depende, mas não é isso. O que o Steiner diz, então? Que a criança que é educada por uma autoridade que sabe o que ela está fazendo, né?
tem consciência, é isso que eu estou fazendo com essa criança. É o que eu sou. E essa autoridade tem a convicção e a certeza, isso é certo e isso é errado, porque a vida mostrou a ela. Essa criança depois, que está aí nos 7, 8 anos, vai se tornar um adulto justo, um adulto igualitário. O que é uma pessoa igualitária? Aquela que reconhece que por mais que as pessoas sejam diferentes, ninguém tem mais ou menos direitos e deveres, eu não tenho mais direitos e deveres do que o outro, porque essa criança teve uma autoridade. Essa autoridade acaba e o senso de justiça que essa autoridade tinha, ela transforma em algo dela mesma. Mas ela precisa de ter essa referência. Agora, se uma criança é criada sem autoridade, esse senso de justiça, de igualdade, ela vai ter dificuldade com a autoridade, por exemplo. Então é melhor não ter autoridade. Não ter autoridade nenhuma. Aí é um caos. Qual autoridade que não é uma pessoa que a gente está falando, nesse campo jurídico? Qual autoridade? A lei. A lei. A gente estabeleceu códigos. Por exemplo, eu não posso, eu resolvi que eu vou andar aqui na Avenida Atlântica na contramão. Me deu vontade. Eu posso fazer isso? Não. Por que eu não posso? Eu vou causar um acidente. Então, tem certas coisas que são autoridades. Nesse ponto, a minha liberdade acaba. Porque não é o campo da liberdade. E quem vai ensinar isso para a criança é a autoridade. Um professor tem que ser autoritário. Um pai tem que ser autoritário. Uma mãe também. Agora, ser autoritário não é ser carrasco. É uma autoridade, como Steiner fala, amada. Ele faz da vida dele uma demonstração para a criança do como ela tem que ser. Como ela tem que ser para ser um ser humano justo, nesse campo aí. Aí diz o Steiner, quando a criança entra na adolescência, dos 14 aos 21 anos, é que é um período muito importante para a criança, que não é mais criança, a gente chama de adolescente, porque ela começa a ter uma amplificação, uma ampliação dos seus laços sociais. Quanto menorzinho uma criança, mais restrito. A criança que entra na adolescente, ela já pode, por exemplo, dependendo da idade, viajar sozinha, né? Ela pode ir a lugares sem a presença dos pais. Aí ela vai se socializar, é o adolescente que vai se socializar. E aí ele já está trazendo esses elementos anteriores, a liberdade, né? E o senso de justiça. E aí, nesse convívio com o social, se o adolescente traz esses elementos anteriores, é que ele aprende a ser de uma forma livre, sem que ninguém mande. Não tem Deus, não tem partido, não tem uma ideologia, não tem um governo. Fala assim, eu sou livre porque eu sou mesmo, eu sou justo, não porque ninguém me diz, porque eu percebo o que é certo e errado. E agora entra o terceiro elemento, por causa disso, ele vai ser fraterno. Ele vai descobrir, olha, aquela pessoa ali não tem as mesmas condições que eu. Aí aquele jovem que vai participar de uma ONG, ele vai participar de um movimento solidário, um movimento voluntário, porque isso é importante para ele, porque ele sente que ele não é só ele faz parte de um contexto. E isso não tem nada a ver com religião, nem com ideologia política. Isso aí é um ser humano sadio. Mas, Wesley, e nossa sabedoria interna, o nosso eu, que está por trás aí, que existe então, também... Você pode dizer o seguinte, dentro disso que você colocou, que todas essas duas linhas, o capitalismo e o socialismo, são tentativas de regular o ego. Uma quer egotizar mais ainda, a outra quer equalizar os egos. E esse terceiro elemento aí, que é o fraterno, ele transcende o ego. É o elemento do eu. Então você é inegoísta, você é individual, mas inegoísta. Aí a fraternidade e a liberdade, porque o eu é mais eu, só em liberdade. E o eu é mais justo, porque ele é o eu. O ego não é justo, o ego é egoísmo. Como que um ser egoísta pode ser justo? Ele vai sempre pender para o lado dele, o lado que ele acredita, da religião dele, do partido dele, da ideologia dele,
da família dele, da tribo dele, do povo dele. Que tem o egoísmo corporal e o egoísmo coletivo. E para terminar, eu vou mostrar para vocês. Bom, o Stalin tentou implantar isso nas escolas porque não conseguiu implantar isso na sociedade, a nível macro. Estava nas vésperas, tinha acabado a Primeira Guerra Mundial, o Stalin percebeu, várias pessoas perceberam, precisava ser clarividente, vai haver outra guerra. O que esse pessoal fez aí, criou um nível de tensão entre a Primeira e a Segunda, vai estourar outra guerra. Então ele começou a propor esses ideais, mas não no plano individual, mas no plano da política internacional, que isso pode ser aplicado também a nível internacional. Por exemplo, como é que seria fraternidade a nível internacional? Fraternidade de um país para outro. Um país tem muito dinheiro, o outro é pobre. O que esse país faz? Ajuda humanitária. Isso é fraternidade. Como é que seria a igualdade entre países? Um país não tem mais direitos e deveres do que o outro. Eu não posso invadir outro país. Eu não posso tirar as reservas de outro país. Existem leis internacionais. Eu não posso pescar nos mares dos africanos, porque senão eu vou tirar a sobrevivência deles. Tem leis internacionais. Todo mundo está proibido de pescar baleia, mas o Japão e a Noruega pode. Está errado aí. Mas vai ver, então inventa outra maneira aí para preservar as baleias. Então, a nível da igualdade, né? E a nível de liberdade? Como é que seria a liberdade entre países e povos? Cada povo tem o direito de ser como ele quiser. Se as mulheres muçulmanas querem usar véu, é direito delas. Se as mulheres ocidentais não querem usar véu, é um direito delas. Hoje elas foram autorizadas a viajarem sozinhas pelo rei. Mas nos países muçulmanos não tem liberdade, problema deles. Ainda bem que nós nascemos aqui. Senão a gente estaria lá no país muçulmano discutindo trimembração. A sociedade islâmica é trimembrada também. Mas o que acontece na sociedade islâmica? Vocês conseguem perceber? O que tem de errado na sociedade islâmica? A Arábia Saudita, por exemplo. Tem liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade é a vida cultural, espiritual, a religião, todo mundo tem que ser livre. Igualdade nas leis, fraternidade na economia. O que tem um país islâmico como a Arábia Saudita? Tem fraternidade entre as pessoas? Não. Tem fraternidade entre aquele país e outros? Não. E o que domina isso em 1918, 1921, para entender isso? Ele dissolveu essa sociedade e pensou num plano B. Como que eu vou ajudar as pessoas, a humanidade, a ter uma maturidade para entender isso e não ficarem achando que a sua proposta ideológica ou a sua religião, o seu país é que vão salvar a humanidade? Na educação. Então eu vou criar um sistema, uma maneira de educação em que os adultos vão mostrando para a criança, e a criança, por isso aí, imitação, tudo mais, e de tal forma que as crianças desenvolvam espontaneamente essa percepção da trimembração. E a grande dificuldade, e aí ele criou as escolas Waldorf. A escola Waldorf, por causa disso, não pode ser nem capitalista, nem socialista. Ela tem que ser uma escola que promova a trimembração. Por quê? Porque enquanto você segue uma ideologia, uma proposta, aquela ideologia impede você de ver o todo. E esse todo é o que a criança tem que se tornar. Nosso filho frequentou a escola Waldorf na Alemanha. Apesar de ela receber uma verba do Estado alemão, né, 90%, 80% das escolas na Alemanha são estatais, né, são do Estado, a Waldorf recebe uma verba, mas, vamos dizer, se eu tenho uma condição social maior, eu contribuo, mesmo que o outro é filho de caminhoneiro, está lá, só pode estar ganhando 100 euros. Eu falo assim, não, olha, eu dou 500 euros. Então, quer dizer, além de ter o Estado, cada um decide quanto que dá. Né? E interessante isso. Isso é espontâneo? Espontâneo. E uma coisa interessante do nosso filho, né, que ficou lá nessa escola, ele tem dois amigos assim que ficaram muito amigos dele,
Um era filho de um banqueiro e o outro era filho de um caminhoneiro, quer dizer. O interessante é que... e na mesma escola, né? Que isso aqui no Brasil é quase impossível. Quer dizer, o filho de um banqueiro está na mesma escola que o filho de um caminhoneiro. Acho que vai demorar muito. Então a ideia do Steiner era criar uma cultura da determinação social. Quer dizer, não é uma ideologia, que as pessoas percebam isso. Ele diz assim, olha, enquanto você está achando que são ideologias X ou Y, ou religiões, sei lá o quê, que vão promover a felicidade humana, está iludido. O que promove a felicidade humana é a realização de um ser humano plenamente na Terra, e precisa de ter liberdade, igualdade, fraternidade. Mesmo o ser humano que não conhece isso, se ele soubesse expressar isso, ele diria, o que eu quero é ser livre, o que eu quero é viver numa sociedade justa, e o que eu quero é quando eu tiver uma dificuldade, ou que um irmão meu tiver uma dificuldade, ele me ajude e eu ajude, porque assim a gente vive bem. O que todo mundo quer é isso, mesmo as pessoas, a maioria das pessoas, não sabendo disso. E aí, eu não vou falar mais, mas eu vou deixar vocês lerem aí algumas propostas que são do Steiner, resumos de um livro inteiro do Steiner, 2 livros dele, como ele colocaria isso na prática. Alguém quer ler para mim? Algumas questões práticas da lembração social, para a gente encerrar. A Leila vai ler. Algumas questões práticas daqui para baixo, da desmembração social. Não é um pacote pronto, não é uma ideologia, não é um meio termo, tem propostas próprias, nem direita nem esquerda. Vida cultural, trabalho, vocação, dons, o que amo fazer pelo outro. Não é economia, é campo cultural, liberdade. Na vida cultural está a liberdade individual dentro do coletivo. Arte, livre expressão, religião, moda, forma de pensar, dons profissionais. Trabalhar é para o outro e não para si mesmo. Faço porque gosto de fazer isto. Evitar a monotonia no trabalho, lazer, recreação, o artista. A história dos 3 artesãos de Notre Dame. Eu vou contar essa história e vocês vão entender o que o Steiner quis dizer. É assim, é uma história que ninguém sabe o autor, mas ele usou isso para ilustrar o que ele entende por trabalho e liberdade. Trabalho não é economia. Trabalho é o campo da liberdade, é o que eu gosto de fazer, o que me dá prazer de fazer, eu gosto de fazer, eu gosto de dar aula, gosto de compartilhar conhecimento e gosto de curar as pessoas. E se você não tiver gente para falar, nem pessoas para você tratar, eu vou morrer de fome, porque eu gosto de fazer isso. Não sei se eu daria certo vendendo livro, ou sendo advogado. Meu pai queria que eu fosse advogado, mas eu não gosto disso. Então isso é a esfera da liberdade, é o que eu gosto de fazer. Eu me realizo com isso. E isso não tem a ver com o dinheiro. O dinheiro eu preciso porque a gente precisa. Então, eu preciso dar um preço no que eu faço, porque senão a gente não tem a vida econômica. Mas eu posso dar um preço que seja justo para todo mundo e não trabalhar pelo dinheiro, porque o trabalho não tem nada a ver com o dinheiro. O trabalho é o campo da realização cultural. Dinheiro é o campo da realização econômica, da fraternidade. Aí, para ilustrar isso, ele conta os três trabalhadores. Uma pessoa estava andando e estava lá o pessoal quebrando pedra, um monte de gente quebrando pedra. Aí ele encontrou um cara lá quebrando pedra, todo suado. O que você está fazendo aí? Estou aqui trabalhando feito um animal, né? Eles estão me pagando em uma miséria e eu estou aqui trabalhando feito um animal, uma besta, quebrando pedra nesse sol. Assim, meus sentimentos. Aí passou o segundo trabalhador. O que você está fazendo aí? Olha, eu estou aqui ganhando meu pão, né? Que a gente tem que trabalhar, a sociedade é assim, né? Então eles me pagam e eu faço isso porque é o que eu sei fazer. Ah, que ótimo. E o terceiro? O que você está fazendo aí? Você sabe o que eu estou fazendo? A gente está construindo uma catedral. Vocês veem a diferença? Esse é que é o trabalhador, o terceiro. O primeiro, o Steiner fala, é um escravo. Ele não sabe
que o que ele tem que fazer é aquilo que deveria fazer. Bom, e quando a pessoa é escravizada no sistema capitalista, igual aquele filme do Chaplin, Tempos Modernos, que ele fica fazendo assim. Aí ele fala assim, que é nesse desequilíbrio que é o capitalismo, o trabalhador é escravizado. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que descobrir que o trabalho dele tem a ver com a vida cultural. Então tem que ter inserido no trabalho dele a arte, o convívio, os elementos culturais, a individualidade dele. E aí que vem a terceira esfera, a segunda no caso, a de baixo. Aí quando vocês entendem, bom, e o trabalhador, então, o salário dele? Aí que vem a proposta do Steiner. A economia. Economia associativa ou economia fraterna. O Estado se intromete o mínimo na economia. Quem dita os preços são os produtores livres e seus consumidores. O salário ou ganho é campo econômico, fraternidade. Não mais para patrões versus empregados, mas sócios, associações livres. Preços fraternos, diálogo produtores-clientes. Ser proprietário de terra não significa ser dono da terra. Consciência ambiental da terra. Quanto você pode pagar? Diálogo entre o vendedor e o comprador. Aí no campo da economia, o Stalin propõe que é o empregado trabalhando numa fábrica, que não exista mais empregado e patrão, que eles sejam sócios. Ele chama isso de economia associativa. Então, o patrão chama todos os empregados e fala assim, de hoje em dia, eu não sou mais o patrão de vocês. Nós somos todos sócios. Então, o ganho da empresa vai ser proporcionalmente dividido entre nós. Aí o cara fala assim, mas eu estou ganhando mal. Eu tenho 8 filhos. Você tem 8 filhos, então você tem que ganhar mais. Aí você tem 2, então você precisa de menos. Você abre mão do seu para que ele ganhe mais, porque o capital da empresa é restrito. Sim, é a prática da fraternidade. Bom, aí essa empresa produz um produto em que todos os empregados, até o faxineiro, são sócios. Não existe uma hierarquia. Eles estão nesse sentido nesse sentido aí eles estão equalizados, mas não é a igualdade, é a fraternidade. Aí eles vão encontrar então os compradores, os consumidores. E aí vem a dona Maria que fala assim, olha, esse produto aí que você está vendendo, eu não tenho como comprar. Quanto a senhora pode pagar? R$1. Então tá, R$1 para a senhora. Toda vez que a senhora vier aqui, é R$1. Aí vem a dona fulana de tal, Fulano da Silva. Quanto a senhora pode pagar? Eu posso pagar até em euros. Então são 500 euros. A senhora concorda? Sim. A pessoa tem que concordar. Tem que haver um diálogo. Isso é muito difícil. É difícil, né? Uma vez falaram para o Steiner assim, essas coisas que o senhor propõe, Steiner, são muito difíceis. Ou é difícil, ou é nenhum. Não é nada. Ou esse mundo vai continuar sendo. Quer dizer, o mais difícil, onde que a vaca vai para o brejo, onde esbarra, é quando é a fraternidade. Por quê? Porque ela parte do lado mais profundo do ser humano, né? Aceitar que leis são iguais, tudo bem, né? Aceitar que a gente quer ser livre é legal. Agora, quando fala assim, você não dá um pouco do que você tem porque tem menos, isso aí, se não é espontâneo, não é real no ser humano, é difícil. E se eu obrigar, não é fraternidade. Obrigar é o que propõe o socialismo. Olha, você é obrigado a dividir muito, você não vai ter muito, você vai ter menos para o outro ter igual a você. Aí é obrigado, mas isso não é fraternidade. Então o Steiner propõe uma fraternidade que, por natureza, tem que ser livre. E por que é difícil? Porque o ser humano é egoísta. Agora, o ser humano pode deixar de ser egoísta? Pode. Por isso que ele criou as escolas Waldorf, cujo objetivo principal é ensinar as pessoas, ou estimular as pessoas a não serem adultos egoístas. E aí vem a igualdade jurídica. Como é que funcionaria isso? Igualdade na vida jurídica. Ninguém está acima da lei ou abaixo dela. Todos são iguais, mesmo todos sendo diferentes. Cada ser humano é diferente de outro. Indivíduos, etnias, raças, gêneros, etc. Mas todos são iguais em direitos e em deveres fundamentais.
As leis regulam a sociedade e não podem ser corrompidas. Contrato social. Então é isso, acho que não precisa explicar muito, né? Quer dizer, a ideia é uma confusão nesse campo, assim, das leis, né? Todas as pessoas são iguais. Não, as pessoas não são iguais. Homem não é igual a mulher. Mulher é uma coisa, homem é outra. Gêneros são vários, tudo bem, mas eles são diferentes. Criança não é igual a adulto. Velho não é igual ao jovem. Uma pessoa que seja muito expressiva é diferente de uma pessoa que é muito introvertida. Tem 4 temperamentos diferentes. Tem o melancólico, que é de um jeito, o fleumático é de outro, o sanguíneo, o colérico. Tem 7 qualidades planetárias, tem as qualidades zodiacais. Cada povo é diferente de um. Né? No Brasil, se você vai no sul, no norte, são povos diferentes. Agora, todos têm que ser igualmente regidos pelas mesmas leis. Obrigado pela presença. Então, é isso, não tem muito mistério nisso, né? Agora, um terceiro elemento, para a gente encerrar, que não está enumerado nem na liberdade, nem na igualdade, nem na fraternidade, mas que depende dos 3, é a ética. A ética. Pode ler, bem. A ética abrange a liberdade, não a ética por obrigação. Abrange a economia e abrange direitos e deveres. Uma pessoa ou uma comunidade sem ética não tem como exercer minimamente qualquer forma de desmembração social. Enquanto o coletivo não amadurece para tal, seja você mesmo o mundo melhor pelo qual você aspira. Gandhi. Isso aí, essa última frase, é para responder uma pergunta que ninguém fez, mas poderia ter feito. Bom, isso aí é difícil de colocar na prática, né? Pois é. O que a gente pode fazer? Você pode começar pelo onde tudo deve começar, por você mesmo. Você é livre no campo espiritual, cultural? Você é um ser humano fraterno no campo econômico? Você é um ser humano justo? Você reconhece os seus direitos e deveres, os direitos e deveres de outras pessoas? Então você é um ser humano sadio. Você não é neurótico, nem psicótico, nem egoísta demais. Você é um ser humano minimamente sadio. E se você não tem isso, essa mudança da humanidade em direção a esse ser humano livre, fraterno, igualitário, vai começar por onde? Você vai pegar uma megafone para as praças, falar liberdade, igualdade, fraternidade, vai instituir um programa, vai fundar um partido? Não. Como é que você vai fazer? Você pode até fazer isso, se quiser. Mas qual seria o começo mais legítimo? Que você comece por você. Então aí tem essa frase do Gandhi, tem uma frase muito parecida do Stalin e uma muito parecida do Leon Tolstói também. Esse mundo que você quer, que você, poxa, isso aí seria um mundo justo, né? Todas as pessoas seriam livres, né? E todas as pessoas seriam respeitadas, porque direitos e deveres são iguais, mais diferentes que elas foram. Seria um mundo muito legal de se viver. Como que eu começo a trabalhar por esse mundo? Por você mesmo. Você está sendo isso que você quer? Não. Bom, então o que está te impedindo? Você mesmo. Então você vai ter que fazer uma reforma interior. E aí todos os seres humanos, em função dessa reforma, que é difícil, vão se tornar coeducadores. Para que as próximas gerações, é um pensamento indígena. Os indígenas, os povos tradicionais de uma maneira, eles não pensam igual o homem ocidental assim. Como é que a gente vai viver agora, um mundo bom agora? Eles pensam assim, como que a gente vai deixar algo de bom, semeado, que vai brotar para o meu neto? Se os nossos avós, na época do Steiner, 1910 e 20, tivessem ouvido isso, o mundo atual seria muito melhor, né? Se passaram 1910, se passaram 110 anos. Bom, como é que vai ser o mundo em 2050? Olha, se a gente começar agora, isso pelo menos em algum grau
os nossos netos vão ter um mundo melhor. Posso começar, inclusive, mostrando isso para meus filhos. Vou mostrar para os netos. E se todo mundo tivesse esse princípio... Então, isso é a ideia da educação, Valso, que essa escola, o Stalin pensava mais amplo. Escola, para ele, educação, não é a escola, é a educação. É isso que você passa para as gerações seguintes. Então, a gente não muda a problemática humana numa vida, numa geração, mas você pode imaginar isso como uma progressão de uma geração para outra. É isso que eu queria dizer, espero ter sido feliz, porque é um tema muito complicado. Dessas atividades que você falou que você faz, de palestra, de escrever, estudar, o que te dá mais prazer? O que me dá mais prazer de fazer de tudo é falar coisas que eu tenha vivido e que eu sou para pessoas que estão vivendo ou buscando viver e ser isso. E que tipo de retornos positivos assim, você já teve? O retorno que eu tenho é ver as pessoas entusiasmadas, as pessoas interessadas e buscando aquilo que eu também busquei. Buscando as fontes, os lugares, as experiências que eu também busquei dentro de mim mesmo, dentro do mundo, das possibilidades do mundo. E sobre o lançamento do livro, você vai estar lançando um livro agora para esses dias, né? Eu tenho um livro de medicina antroposófica, tenho um livro sobre salutogênese, que é a promoção da saúde do ser humano, de corpo, alma e espírito. Tenho um livro sobre a alma brasileira, que é uma visão oculta das raízes da alma nacional, né? O negro, o índio, o branco e o migrante, e como isso se congraça. Tenho um livro sobre ocultismo e caminho interior, e agora estou lançando esse livro sobre trimembração social, porque eu acho que esse momento é importante.